dia, bom dia! Vocês estão bem? Bora começar nossa terça-feira na nossa jornada extraordinária. Mais um encontro de empreendedoras, mulheres que querem crescer, que querem mais, que querem o extraordinário junto comigo. Sejam muito bem-vindas! Bom dia, Malu! Bom, hoje nós vamos falar de um dos temas que eu gosto muito. Qual é esse tema? O tema é sermos mulheres bombeiro. Como deixar de ser mulher bombeiro? Eu acredito que esse termo de mulher bombeiro, inclusive fui eu que acabei usando mais, criando, porque eu falo muito isso desde quando eu comecei meu trabalho, do quanto é importante a gente sair desse lugar. Eu até digo que eu não gosto de trabalhar com mulheres bombeiro, porque a mulher bombeiro, ela não se enxerga, ela não se vê, a mulher bombeiro, ela não se prioriza, tudo para ela é o tempo todo mundo, e aí ela não muda. Porque quem não tem tempo para si, não muda. Bom dia, Regina, minha prima, gente, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Antes da gente começar o assunto, vamos fazer o que a gente tem que fazer todas as manhãs, mandar alguns aviõezinhos aqui pro povo, saber que estamos online, eu gosto de mandar. Você também cria esse hábito de ir mandando para as pessoas que você conhece, que sabem que serão extremamente beneficiadas com esse nosso conteúdo, certo? Por quê? Porque um mundo com mais mulheres empreendedoras que dominam, que fazem acontecer, com certeza é um mundo mais melhor. Já mandei aqui os meus 10 aviõezinhos e essa jornada extraordinária, ela está sendo muito importante, porque ela está trazendo também, visitando no meu arcabouço de conteúdos, muitas coisas que eu venho estudando e que eu falo constantemente na mentoria, solta nos vídeos, mas que aqui com vocês eu estou conseguindo ser mais temática, vou dizer assim, mais professoral. Eu gosto desse lugar professoral, porque eu fui professora há muitos anos, né? Dei aula para criança, adolescente. Hoje, como mentora, continuo dando aula. Então, esse lado professoral chama, sabe? Me chama o tempo todo. E não consegue fazer nenhuma transformação para si e para o mundo. Porque ela não consegue se analisar, ela não consegue se olhar. Bom dia, Joyce Menezes, bom dia. Ela não consegue se olhar, ela não consegue se ver, ela não consegue se examinar. Então, o primeiro lugar que eu quero que você saia hoje, nessa nossa jornada extraordinária, é do lugar de mulher bombeiro. Esse lugar é péssimo. Esse lugar não te prioriza. Pri, mas como eu faço para sair desse lugar? Vá se analisando, vá buscando, vá entendendo, aprendendo a fazer escolhas. Eu vou trazer aqui bastante insight para vocês hoje sobre isso. No domingo, eu coloquei um título no story, né? Até do livro Essencialismo, que é o livro que nós vamos falar hoje. E ele diz assim, ó, vou deixar aqui para vocês se quiserem tirar print, mas essa frase, ela faz muito sentido, tá? Se não estabelecermos prioridade, alguém fará isso por nós. O que isso quer dizer? Você é a sua prioridade? O que você gosta, o que você quer, os seus desejos, as suas vontades, elas são as suas prioridades? Eu sou psicóloga também. E as mulheres chegam nos meus atendimentos, ninguém me prioriza, ninguém consegue entender o que eu sinto, ninguém consegue me enxergar. Você se prioriza? Você se enxerga? Você dá voz aos seus sentimentos, às suas emoções? Consegue colocar para o mundo? De novo, o livro está dizendo, se nós não estabelecermos prioridades, alguém fará, a vida fará. E quando eu estabeleço prioridades, quer dizer que eu consigo dizer não. Quer dizer que eu consigo sair do lugar de boazinha. Eu até busquei isso aqui no livro também. Por que a gente tem essa dificuldade de sair desse lugar, de dizer não? Por que a gente aprende a dizer sim com mais facilidade do que dizer não? Porque na nossa sociedade, dizer sim
é ser a boazinha, é bonito, é algo agradável, todo mundo quer. Ser a boazinha é aplaudido, é reverenciado. Desde criança a gente aprende que ser a boazinha, que ajuda o amiguinho, a que faz, é a boazinha, é a aceita, a que ganha prêmio, que é falada, que é elogiada. Pelo contrário, a que não consegue dizer sim, mas a que diz não com mais frequência, ela é tida como egoísta, ela é tida como feia. Dizer não, às vezes, a gente entende como ser um mau comportamento. E aí eu quero perguntar para você, é um mau comportamento dizer não? É ser mal comportada dizer não para as pessoas? Então é nesse lugar que a sociedade nos enxerga e que a gente aprendeu a se enxergar. Por isso que dizer não é algo tão difícil. E aí, o segundo passo de dizer não é que para crescer a gente precisa fazer escolhas. Para crescer, precisamos aprender a fazer escolhas. Não há como crescer sem fazer escolhas. Não há como crescer sem entender que eu vou precisar priorizar uma coisa ou outra. E aí, por que quanto mais a gente cresce, mais difícil é para fazer escolhas? Por que quanto mais a gente cresce, mais desafiador é fazer escolhas? O livro A Única Coisa, ele traz 4 passos que eu quero trazer para vocês. Por que é tão difícil fazer escolhas? Ele diz assim, que na verdade, quando a gente vai fazer o paradoxo do sucesso, tem 4 fases. O paradoxo do sucesso qual é? Primeiro, quando a gente realmente tem clareza de propósito, a gente consegue fazer as iniciativas, o começo, a gente sabe exatamente o que a gente quer. Então eu estou no começo, meu propósito, eu vou lá, faço e aconteço. A segunda fase, a gente tem sucesso, a gente conquista a fama, porém, a gente é visto como alguém que está sempre à disposição. E quando eu sou vista como alguém que está sempre à disposição, porque agora todo mundo me conhece, aí eu já começo a ter problema em dizer não. Pensa eu, Priscila, eu tenho as minhas mentoradas, eu estou aqui na live com vocês, eu estou nos eventos, eu estou nos encontros, eu estou em vários lugares. Aí, qual é o imaginário que vocês começam a ter de mim? Que eu digo sempre sim, que eu estou sempre acessível, que eu estou sempre disposta, que eu estou sempre disponível. Então, o segundo passo do paradoxo do sucesso é esse. É que no imaginário social, quanto mais famosa, mais acessível. E aí já mora um problema. O terceiro ponto que esse livro diz sobre o paradoxo do sucesso: aumenta as minhas opções e as minhas oportunidades. Eu não sou conhecida, ninguém lembra de mim, ninguém sabe. Mas agora que me conhecem, que eu cresci, as pessoas sabem, me conhecem. Então meu leque de oportunidades aumenta demais. E aí como é que eu vou dizer não? Como é que eu vou fazer essa escolha? Como é que eu vou entender o que faz sentido e o que não faz? Olha só como é as coisas. Você está entendendo como é que as coisas funcionam? E o último paradoxo que esse livro traz é que com tantas opções, com tanta fama, com tanto crescimento, a gente acaba perdendo o nosso nível de escolhas. E acaba não mais fazendo o que deveria fazer. A gente se perde. Por isso que eu falo tanto para vocês que nós precisamos realinhar rota constantemente. Por isso que eu trago tanto para vocês que nós precisamos estar o tempo todo revisitando o nosso propósito, o nosso porquê, que não tem problema realinhar rota, que não tem problema
dar uma pausa, como eu falei ontem na nossa jornada extraordinária, que não tem problema a gente entender que precisa começar de novo. Porque senão a gente entra nesse ciclo vicioso de não conseguir fazer escolhas, que tem muita opção, e se perde nisso. O que acontece, na verdade, é que o nosso mundo hoje tem opções demais. Você chega num lugar, nunca tem um lugar com um cardápio com um prato só. Tem várias opções. Você não tem só um aplicativo de pedir comida no fast food. No fast food você tem várias opções. Você não tem só um canal de televisão, você tem várias opções. Então, opções demais na vida, nos negócios, no crescimento, fazem você se perder. Segundo ponto, influência demais. Hoje, não é só o meu vizinho da frente que sabe da minha vida. Hoje a internet sabe. Hoje a esquina sabe, as câmeras mostram. Então mais pessoas me influenciam. E aí eu não consigo mais fazer escolhas. E o terceiro ponto é acesso demais. Hoje eu posso fazer um test drive num carro, ir lá e andar naquele carro. Não necessariamente eu preciso comprar, eu tenho acesso àquilo. Hoje eu quero provar uma roupa, tem gente, tem loja que manda a roupa para casa, para eu provar em casa. E tá tudo certo. Ou seja, minhas queridas, dizer não é mais difícil do que a gente imagina. Dizer não é mais desafiador do que a gente imagina. Por quê? Porque envolve eu ter muito mais clareza todos os dias do que eu sou, das minhas escolhas e do que eu venho construindo. É isso, é nesse lugar que nós estamos. Então, quando eu falo para vocês que vocês precisam se estabelecer como prioridade, que vocês precisam estar no lugar de protagonismo, é todos os dias trabalhar a mentalidade extraordinária. É todos os dias trabalhar a mentalidade que faz com que vocês cresçam e evoluam. É todos os dias insistir, persistir no lugar que vocês querem estar e alcançar. Isso é o começo de aprender a dizer não. E aí eu vou revisitando, e aí eu vou recalculando, e aí eu vou entendendo, eu vou testando e as coisas vão acontecendo. Hoje de manhã eu cheguei a uma conclusão besta, mas nítida. Eu vou abrir no TikTok uma live também, não a jornada extraordinária, um outro conteúdo, trazendo leitura, uma outra coisa que cabe lá. E eu tô brigando comigo mesmo, tem uma semana, porque eu não gosto de ter uma ideia e não colocar em prática. Isso é uma coisa que eu detesto. Se eu tenho uma ideia, eu coloco em prática. E eu tô brigando comigo o tempo todo. Ah, porque tá, o horário não tá dando, ah, porque não sei o que, ah, porque não sei o que lá, eu tô brigando comigo. E aí hoje de manhã, antes de entrar aqui na live, eu tava terminando de lavar a louça, deixar as coisas do café organizado. Aí sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, gente, é só testar. Bom dia, Cauã! Deixa eu ver se o Cauã tá aqui ainda. Parabenizar meu primo, tá? Que ele é o campeão nacional que eu vi ontem. Até mandei uma estrelinha lá pra sua mãe. Tem que falar isso, gente. Não posso dizer de falar. De Muay Thai. Cauã, Muay Thai. É meu primo pela foto que eu vi aqui. Parece pequenininha, parece que é ele. Depois me fala. Enfim, olha só. Então, o que acontece? Prestem atenção. Quando eu fico brigando comigo mesma, você fez, né? Beijo, parabéns. E eu vi o post ontem, parabéns. Ontem, quando eu fico brigando comigo mesma, brigo comigo mesma, porque eu não tomo uma decisão. Eu fico lá, fico cá, fico lá, fico cá, fico lá, fico cá. Eu tô gastando energia, eu não estou tomando uma decisão, eu não estou me priorizando e eu estou deixando a vida simplesmente seguir sem fazer o que estava na minha cabeça.
Tome uma decisão. Aí de manhã eu falei, vou fazer um teste. Se o problema é horário, é teste. Eu faço um horário, se não der certo eu tento outro. Mas por que é? A Regina é minha tia, é isso mesmo. É minha tia? Minha tia, né? Então é isso, olha só, gente. Quando eu fico brigando comigo mesma, quando eu fico nesse lá e cá, eu não tomo atitudes, eu não me estabeleço como prioridade. Eu preciso dizer sim para algo e não para o resto. É assim que as coisas funcionam. Para eu conseguir executar na minha vida. Execução, vocês sabem que eu falo muito sobre isso. É claro, alguma coisa é sim e o restante é não. E é assim que as coisas funcionam. Pri, como é que eu deixo de ser uma mulher bombeiro? Como é que eu deixo de ser uma pessoa que apaga incêndio o tempo todo? Comece a dizer não. Comece a revisitar o seu propósito. Comece a olhar o que faz sentido para você. Comece a entender de onde é que você vai começar e simplesmente faça. Depois você avalia. Depois você vê se deu certo. Querer começar tudo perfeito. Querer agradar todo mundo. Querer estar o tempo todo sendo bem vista. Querer estar o tempo todo certa. Não vai te levar aos resultados que você deseja. E quando eu falo isso para vocês, também bate aqui. Porque eu também tenho essas crises. Óbvio que menor, eu acredito, porque eu estudo sobre isso. Mas também, de vez em quando, eu não estou falando para vocês que eu estava perdida numa coisa simples. Então hoje, no dia de hoje da nossa jornada extraordinária, vocês vão sair daqui entendendo que precisam se priorizar. Vou até ler o texto que está aqui, ó, do livro. Ó. Ao abrirmos mão de fazer escolhas, permitimos que os interesses alheios controlem nossa vida. Quando eu não escolho por mim, eu deixo o mundo escolher por mim. E o mundo tem os interesses dele, tem as escolhas dele, tem a prioridade dele, e aí eu não vou conseguir seguir. É sobre isso. Não fazer escolhas é sobre isso. Ser uma mulher bombeiro é sobre isso. Ser uma mulher bombeiro é sobre a gente entender que precisa fazer escolhas. E ser uma mulher bombeiro é entender que a gente não muda se permanecer nesse lugar. Porque eu não consigo revisitar, eu não consigo parar. Quando eu sou uma mulher bombeiro, eu não consigo fazer nada. Simplesmente eu vou fazendo no automático. Eu vivo no automático. A minha vida segue no automático. E aí nada muda. Ontem eu falava isso para uma mentorada minha. Dei uma martelada nela e disse isso. Falei, olha, você precisa fazer escolhas. Você é muito ocupada, você é muito requisitada, mas isso não vai te levar a lugar algum. Não adianta ser muito ocupada, muito requisitada. Porque fazendo assim você não pensa, você não se estabelece, você não se prioriza. Você está o tempo todo fazendo para os outros. E você? E qual é a sua prioridade? Ah, eu quero o ano que vem, Pri, eu quero viver de palestra. Então tá bom, então você vai fazer o que esse ano? Você vai produzir conteúdo, você vai abrir live, você vai chamar gente, você vai ter relevância na internet, você vai se conectar com pessoas importantes. Todo o resto não é prioridade. É isso. Você tem 6 meses para construir a vida que você quer em 2027. Só que se você não priorizar, ela não acontece. Aí você vai contar, como diz Paulo Vieira, que eu adoro, e também tomo isso pra mim, você vai contar a história triste. Sabe por que não deu certo? Sabe por que não foi? Não foi porque você não priorizou. Porque não era importante pra você. Porque se fosse, você faria. Certo? Se coloque como prioridade. Se coloque como prioridade. Saia desse lugar de mulher bombeiro. Saia desse lugar. Certo?
Encerramos hoje mais esse encontro da Jornada Extraordinária. Tô adorando ver vocês aqui batendo o cartão comigo, tá sendo muito bom. Vocês alegram o meu dia, como eu disse, eu já começo o meu dia bem, nesse lugar professoral que eu adoro. Adoro estar aqui, ensinar. Essa Jornada Extraordinária vai ficar por um tempo, porque eu já percebi que faz sentido para mim. Antes de fazer para vocês, faz para mim estar aqui de manhã, revisitar, falar, produzir esse tipo de conteúdo mais denso. E eu sei que vocês gostam, certo? Amanhã, às 8h30, aqui. Porque é só meia hora, 20 e poucos minutos mesmo desse encontro. É aquele choque de realidade para começar o dia com vocês, certo? Fiquem com Deus. Mandem, eu vou mandar depois o link lá no Story, nos grupos. Encaminhem, tá tudo gravado no YouTube, vocês sabem, fica tudo no YouTube. Eu quero ver aquelas visualizações aumentarem, porque vocês estão reassistindo, porque as pessoas estão assistindo. Por quê? Porque um conteúdo desse é um conteúdo que merece ser compartilhado, mais do que o meme da Carminha, o meme de sei lá quem. Esse é o conteúdo que merece ser compartilhado. Um conteúdo que vai mudar a vida de outras mulheres. Tá bom? Fiquem com Deus, beijos, excelente terça-feira. Beijos, Rê, Deus abençoe. Excelente terça-feira. É terça, né? Isso. Terça-feira e até amanhã. Beijos, beijos. Tchau, Vivi. Beijo, gente.